Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. Eu gostaria, a partir de um dos artigos do nosso site, certo? E aí eu já convido você a conhecer o nosso site, tá? Ali existe coletânea de artigos, bibliografia de Chesterton. Você quer aprofundar, quer ler, principalmente você que lê em língua inglesa, quer aprofundar suas leituras de Chesterton, ler autores que falam de Chesterton. Ali também nós temos, né, uma razoável bibliografia reunidos em um artigo. E um desses artigos, esses artigos são vários que estão ali presentes na nossa página, existe um que fala sobre a proximidade do em breve beato, né, o bispo Fulton Sheen. Foi um pouco estranho para mim falar em Dom Fulton Sheen, Dom é um pouco um uso nosso. Se ele fosse bispo no Brasil, chamariam ele de Dom, mas não é o tipo de expressão que se usa muito comumente no país de onde ele nasceu, que é os Estados Unidos, tá? Mas o grande bispo Fulton Sheen, apologista, né, defensor da fé, explicador, um grande catequista, tá? E um homem, né, de grande cultura humana. Tá? Então, e isso se aproxima muito de Chesterton. Tá? Mas se você gosta já do nosso conteúdo, está vendo mais de um vídeo aqui já conhece a gente, ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever, não deixe também de já curtir se gostou deste tema e compartilhar com quem você sabe que gosta, está bem? Então, falando um pouco sobre isso, é preciso que nós compreendamos que nós estamos falando aqui tanto de Chesterton como de Fulton Sheen, de uma geração distinta de pessoas, tá? Nós temos claramente uma separação, e para mim isso fica muito claro quando a gente olha alguns autores em algumas circunstâncias, que é o pré-guerras e o pós, né, duas guerras mundiais, certo? E o que nós temos? Nós temos, num período anterior, tá, a ideia de que a formação de qualquer pessoa que estivesse lidando, né, com a liderança, com locais de proa, com destacar-se num serviço próprio à sociedade, né, ou próprias pessoas, assim por diante, especialmente relacionados ao mundo da política, ao mundo da religião, ao mundo das ciências, tá, principalmente das ditas ciências humanas, mas não somente essas, qualquer ciência, ou seja, a integralidade, né, algum local de destaque, certo? Essa pessoa teria que ter uma vasta cultura literária, tá? Às vezes de uma maneira um pouco diversa, alguns investiriam de maneira cavalar, né, numa vasta cultura literária e linguística, né, da sua língua pátria, o grande caso de Winston Churchill. Outros teriam uma literatura mais universalista, compreendendo, né, os grandes clássicos desde o período clássico, né, grego, vindo até a atualidade, lendo em mais de um idioma e assim por diante, tá? Mas nós teríamos isso, homens que teriam que lidar muito de perto com a palavra, seja a palavra escrita, seja com a oratória, se preparavam ou muitas vezes entravam nesses lugares onde a habilidade com o uso da palavra era necessário, justamente porque haviam preparado um cabedal, né, do que nós poderíamos chamar de maneira mais ampla, né, de artes liberais. Ou seja, essas pessoas conheciam muito bem as diversas artes da linguagem, certo? E da expressão, que buscava não só esclarecer para si, como para os outros, e em última análise convencer daquilo da qual eles já estavam convencidos, tá? Então, nós temos isso. E Fulton Sheen junto com Chesterton, um dos testemunhos dessa época, junto com outras pessoas. Se alguém quer conhecer também um pouco isso, tá, vale a pena entrar em contato com o livro do Joseph Pearce, né, Os Convertidos Literários. Aí ele cria toda uma linha, uma rede de conexões, certo, desses diversos pensadores. Vai incluir Hilaire Belloc, vai incluir Chesterton, vai incluir Tolkien, vai incluir C.S. Lewis, vai incluir Dorothy L. Sayers, vai incluir Fulton Sheen, vai incluir Evelyn Waugh, vai incluir o famoso, grande, né, poeta que é o do Wasteland, né, a figura, né, de proa aí da poesia moderna, o modernista T.S. Eliot. Então todos esses caras estão mais ou menos conectados no reflorescimento, né, do cristianismo nas letras de língua inglesa. E Fulton Sheen está dentro disso. Tá? Aí a grande questão, né? Fulton Sheen é um correligionário junto, né, de Chesterton, um homem que está ali da mesma geração? Não, Fulton Sheen é mais jovem, né, do que Chesterton. Ele, inclusive, vai fazer uma tese doutoral falando das relações de fé e razão e vai até a Inglaterra, né, tratar com Chesterton e pedir que Chesterton escreva uma introdução
ao seu livro. Essa introdução a gente também disponibiliza no mesmo artigo, né, presente lá sobre, né, a presença de Chesterton na vida e na obra do Fulton Sheen. E nós podemos, mais de uma vez, já conversamos sobre isso, falávamos aqui inclusive, né, sobre, antes de começar a gravação, sobre a universalidade da escrita de Chesterton, né? Chesterton é essa figura que nós, eu gosto sempre de usar essa chave, né, dessa continuidade das letras e apologia cristã que teve presente, né, como seu grande campeão, né, o seu primordial campeão, a figura de São John Henry Newman, né, e consagrado, né, por todos os lados, consagrado nas letras de língua inglesa, consagrado, né, dentro, né, da Igreja Católica como um santo, né, canonizado, e agora então declarado doutor da Igreja. Então um homem que não tem como negar, né, a grandeza desta figura, certo? Para a universalidade da Igreja Católica, mas para a cultura ocidental como um todo. Se nós olharmos, né, o que ele significou mesmo dentro da cultura vitoriana, certo? Que é o apogeu, né, da cultura britânica, é um homem universal, com certeza. E Chesterton, né, vai seguir na carreira, né, desse grande homem, desse grande literato, desse grande homem de religião, desse estadista em algum grau, certo? Porque Newman, na sua carta ao Duque de Norfolk, vai, sem dúvida nenhuma, falar, teoricamente, né, sobre as relações de igreja e Estado, né? Também trazendo à baila, de novo, aquilo que existe talvez da mais fina tradição política do Reino Unido, quando pensa coisas que ficaram estabelecidas desde a Magna Carta, passando por toda a apologia da liberdade da igreja diante do Estado, certo? E do Estado em si, né, da sua liberdade diante da possível tirania de um autocrata, como é o caso de outro grande santo, que é São Thomas More, tá? Que inclusive há, né, um artigo muito interessante lá no nosso site, escrito pelo Hilaire Belloc, sobre a figura de Thomas More. Então, e isso é importante, porque vocês conhecem, o Belloc, ele tem essa relação, né, tão clara e tão profunda com o Chesterton, a ponto de ser uma das grandes influências dentro do pensamento, sobretudo político de Chesterton, quando Chesterton teoriza de maneira mais ampla a questão do distributismo, da qual talvez a gente um pouco aqui é partidário dessa ideia, às vezes se supervaloriza o papel do distributismo dentro do pensamento do Chesterton, onde às vezes a impressão que nós temos que isso é algo que está mais presente, ou presente de uma maneira mais candente no pensamento do Belloc, tá? E ele, e Chesterton como um autor universal, vai então se estribar, junto com algumas ideias que lhe são peculiares, certo? Na ajuda desse seu parceiro, né, de reflexão intelectual, que é o Belloc, tá? Então, a gente tem isso. Então, vocês percebam que existe uma linha e uma grande tradição, né, que reúne esses vários autores, até nós chegarmos à figura de Fulton Sheen, tá? Então, Fulton Sheen vai ter contato e tinha, né, ortodoxia, por exemplo, que para mim é a espinha dorsal, né, do pensamento do Chesterton, e eu chamo de espinha dorsal porque é evidente, se nós pegarmos qualquer figura humana, a espinha não vai nos entregar, né, de forma alguma a figura completa, mas estrutura, né, aquilo que nós poderíamos chamar do corpo de alguém, né? Então, ou seja, é evidente que Chesterton amplia o pensamento dele para vários outros horizontes, mas que de alguma forma nós podemos pegar tudo que ele produziu nas várias expressões da sua escrita, que vai do artigo ao romance, à biografia, à apologia, né, à proposição de ideias e assim por diante, a gente consegue encontrar um lugarzinho para cada uma dessas produções dentro de ortodoxia. E é chamativo que alguém com a capacidade de Fulton Sheen, que também tem uma outra proximidade que eu acho interessantíssima, Chesterton não chegou ao grande período da televisão, né? Agora, esse grande arcebispo americano, inclusive, né, um dos padres conciliares do Concílio Vaticano II, ele, né, tem uma presença tal na televisão que rivaliza, né, com qualquer outro programa e supera vários deles, né, da grade de entretenimento mais popular dentro da TV norte-americana. Então esse homem se tornou, né, um desses grandes catequistas, né, que entram para a história, né, da igreja dentro desse momento que surge esse novo instrumento de comunicação que é a televisão. Eu quase faria um paralelo com dele com uma outra figura de proa num outro campo, que é
o famoso Feynman, né, esse físico que esteve inclusive presente no projeto Oppenheimer e que acabou então, né, sendo o grande professor de física da América, né, e as pessoas também, né, viam esse programa do Feynman com grande audiência, assim por diante, né. Então, nós temos essa geração de homens que trouxeram um conhecimento de proa para dentro da TV norte-americana, e evidentemente que agora nos dá uma depressão, pensando no que se veicula na televisão. Você tinha um cara que estava, né, envolvido com um projeto de desenvolvimento de energia nuclear de um lado, explicando física. Você tem um cara que foi um padre conciliar e agora vai ser um beato da igreja, um dos grandes apologistas, amigo de alguém como Chesterton, dando catequese na televisão, né, interessantemente, né, com toda a roupa de bispo, até com, né, ferraiolo, capa magna, assim por diante, aquelas coisas todas. Então é uma figura interessantíssima. Chesterton também foi um vanguardista de um outro meio de comunicação próprio, que era o rádio, tá? No surgimento da famosa BBC, certo? Ele é um dos caras que primeiramente vão lá compor, né, o quadro, né, de programas de radialistas, certo? Ali da BBC e torna presente, né, para as pessoas, inclusive muitas das que nunca leram uma linha daquilo que ele escreveu, como declarou, né, um barbeiro, que encontra um amigo seu e vai lhe dar as condolências pela morte de Chesterton, ele diz, olha, eu nunca li nada que ele escreveu, mas o ouvia na rádio e sentia como se ele estivesse ao meu lado, né? Então, essa proximidade, né, deles dois acaba nos denotando também isso. E esse testemunho do Fulton Sheen, que é um homem ao qual as relações de fé e razão, e Fulton Sheen também, ele é um sujeito que escreveu sobre uma série de coisas, né? Trouxe à baila uma série de erros de ideologias sociais e políticas, né, desde o comunismo até certas formas do liberalismo e assim por diante dentro dos seus escritos. Escreveu muito. Mas é interessante também que ele, como frasista e como pessoa do discurso, tem umas frases muito impactantes e umas frases que marcam. E eu tive uma experiência, nunca me esqueço, quando eu li A Vida de Cristo, do Fulton Sheen. As sentenças são fortes, as frases são marcantes. E às vezes quando a gente lê o Fulton Sheen de uma maneira distinta, porém muito próxima, a gente sente esse sabor também da palavra de impacto, né? Desse ida e retorno, desse jogo de palavras, que é próprio de quem domina muito bem sua própria língua. Não é por nada que eu vou ter Fulton Sheen relacionado com outras figuras, certo? Dentro desse mundo anglo-saxão de fala e religião. Um outro cara que era muito próximo dele era o famoso Monsenhor Ronald Knox, né? Ronald Arbuthnot Knox, certo? Que vai ser o cara que vai escrever, então, vai fazer a nova tradução da Bíblia Sagrada para a conferência inglesa, né? E essa Bíblia vai permanecer durante muito tempo. Para Fulton Sheen era essa sua Bíblia, né? Então ele, que era uma Bíblia que inclusive foi louvada por Evelyn Baugh também como, né, a Bíblia que seria escrita para superar inclusive a própria Bíblia do Rei James. Não se cumpriu isso, né? Os contextos são muito diferentes para produzir um fenômeno como o da Bíblia do Rei James, não basta apenas a questão da grande qualidade literária, né, da tradução, é preciso de outras circunstâncias que também tiveram presentes lá, né? Mas para falar desse contexto todo. E por fim, para enxergar, então, a grandeza da figura, né, desse homem, Fulton Sheen, futuro beato Fulton Sheen, certo? Na vida de alguém como Chesterton, muitas vezes nós temos dificuldades, principalmente aqueles que estão metidos na realidade acadêmica em tantos lugares, de compreender como é que a gente acaba traduzindo, né? Ou melhor, como a gente leva Chesterton para a academia, né? Não simplesmente como um autor para ser analisado, mas como um autor que analisa. Isso é importante, né? Qualquer coisa pode ser objeto, né, de pesquisa acadêmica. Eu olho aquele fenômeno, aplico o método, conversa feita. Tá? Posso pegar, inclusive, coisas que muitas vezes são produtos ou objetos culturais até para a maioria do senso comum, né, ou do bom senso até meio desprezíveis. Reality shows, sei lá o que mais, por exemplo, tá? Agora, eu não tenho como fazer o contrário com essas coisas. Esses objetos culturais frágeis, eles não têm como ser analisadores, não tem como ser, eles não têm como ser instrumento de crítica. Agora, Chesterton, evidentemente, né, pode ir o seu pensamento, seu objeto, de uma crítica, de uma análise, de um estudo. Mas a grande pergunta é como eu uso o pensamento de Chesterton, né,
Ou, né, por que eu ainda não uso de maneira mais paulatina o pensamento de Chesterton para criticar diversos outros fenômenos, né? A partir do pensamento do olhar de Chesterton, né, ponderar a qualidade, a veracidade e outros elementos próprios, né, de cada objeto de estudo, certo? A partir do pensamento dele. E quando Fulton Sheen vai, né, encontrar Chesterton e pedir a ele, né, tanto tratar com ele como pedir para ele escrever essa introdução, o livro que é, na verdade, sua tese doutoral, Chesterton dá o retorno de que, olha, mas eu não entendo tanto assim de filosofia. E Fulton Sheen, que entende muito bem de filosofia, certo, e tinha consciência disso, diz que o livro de Chesterton, Ortodoxia, é um dos livros de filosofia mais importantes do século, né, na visão dele. Eu acho que a gente pode corroborar essa opinião sem muito medo de errar, uma vez que um dos maiores estudiosos da filosofia medieval disse que a biografia dele, a biografia de Chesterton sobre Santo Tomás, era a biografia que os tomistas todos queriam ter escrito. Então não tem como nós não enxergarmos, né, dentro desses testemunhos, a grandeza do pensamento chestertoniano. Por isso também falamos do núcleo de estudos, tá? Eu estou convidando vocês aqui, né, a conhecerem também melhor o nosso site. Tem então artigos como esse, na qual eu parti para fazer essa conversa aqui com vocês, mas que temos ali também um produto e um caminho de estudo mais amplo, um horizonte mais amplo, né, de análise e de investigação do pensamento chestertoniano, que é o nosso núcleo de estudos, certo? Que está ali à disposição, também por um preço bem acessível, que vale muito a pena, para você se aproximar, né, desse autor, que as maiores mentes, tanto no Brasil como fora dele, apresentam cada vez mais como um autor incontornável para todos aqueles que se interessam pela verdade, seja ela natural ou sobrenatural e revelada. Está bem? Vou ficando por aqui, mais uma vez pedindo, né, que você não deixe de curtir, né, esse nosso vídeo, também compartilhe com quem você sabe que gosta, se inscreva no canal, não deixe de clicar no famoso sininho que vai notificar vocês de outras, né, publicações aqui. E também não deixe de conhecer a nossa livraria junto ao Instituto Hugo de São Vitor, lá da Sociedade Chesterton Brasil, com vários dos livros da quais nós falamos aqui e que vão ajudar, sem dúvida alguma, você a conhecer melhor o nosso autor e também melhorar as suas ideias, né, e com isso também, quem sabe, melhorar a sua vida. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!